Eu sou indígena do povo Tapajó. Eu nasci e cresci na cidade de Santarém, na margem do rio Tapajós. Falar sobre a minha ancestralidade é falar sobre a minha história, sobre a história da minha família, sobre a história do meu lugar, e é o que me faz estar aqui hoje. Teve um dia, eu gosto muito de contar isso, eu digo que foi muito transformador na minha vida a partir deste momento que aconteceu. Eu tinha ali numa faixa dos 22 anos, eu tinha muito contato com as pessoas de fora, porque quem não sabe, ali em Santarém sempre tem muita gente de São Paulo e tal. Eu tinha muito contato com esse pessoal. E o meu avô, eu cresci ouvindo história da minha família, a história dos espíritos da floresta, da nossa ancestralidade. E nesse momento, como eu estava muito em contato com essas pessoas, eu comecei a desacreditar. E eu cresci ouvindo o meu avô falando, eu vi o boto se engerar na minha frente. E eu acreditava. Mas nessa época eu disse, não vou acreditar tanto nisso. E aí eu lembro que eu fui para uma aldeia. E nessa aldeia teve uma senhora que chegou e estava conversando sobre a história do boto, que o nome da aldeia é Amorim, e vem por conta de um boto que levou uma família e encantou no rio. Quando eles me contaram essa história, eu fiquei, isso aí é potoca. Não vou acreditar muito, né? Beleza. E a senhora chegou para mim e falou assim, se o boto vir na sua rede, não vá reclamar. E, mana, o boto foi na minha rede. De noite. Eu fiquei desesperada. Mas eu entendi, porque assim, e eu rodei o barco, todo mundo estava dormindo, a galera estava bêbada, porque era uma festa. O pessoal não tinha como alguém vir na minha rede e me tocar. E logo que essa coisa me tocou, era escuro, eu fiquei assim, e aí eu vi um tchubum. Aí eu corri para ver, não tinha ninguém. Quem seria o doido que, em plena madrugada, iria pular no rio? E aí, no outro dia, sem eu contar para ela, não tinha contado, tinha contado para um amigo, a senhora veio para mim e falou, eu não te disse que ele ia aparecer? E aí isso mexeu um pouco comigo, eu cheguei em casa, contei para o meu avô, e ele falou, tu cresceu ouvindo essas histórias, por que tu não está respeitando? Por que tu está desacreditando? É real. Uns dias depois, eu estava andando na floresta, lá na Flona, e do nada, assim, eu vou na frente, né? Quero me conectar com a natureza e tal. Quando eu olho, eu vejo uma mulher nua, e essa mulher me olhava fixamente. E eu ficava olhando, e eu tive um desejo de ir até ela. Mas eu não fui. E eu fiquei olhando aquela mulher, e aquela mulher era eu. Depois, ela sumiu. E eu fiquei tão angustiada com aquilo. Eu lembro que eu cheguei na Samaúma, eu chorei muito. Não entendia por quê. Cheguei em casa e contei para o meu avô. E meu avô falou, Priscila, tu tem que entender que a floresta está falando contigo. Que a encantaria, ela está querendo te mostrar alguma coisa. E tu tem que ouvir o que a floresta quer te dizer. E eu não entendi muito bem, né, naquele momento, mas hoje eu entendo. A floresta, ela quis me usar como uma ferramenta para eu ocupar novos espaços, para eu falar, não falar só da minha história, porque eu nem gosto de falar muito da minha história, mas de ecoar histórias de outras pessoas. E por isso, eu resolvi ocupar a área da fotografia, a área do cinema, e há 13 anos eu traduzo a arte e esses conhecimentos ancestrais para esses espaços. Eu comecei muito nessa minha trajetória nisso, de querer mostrar a minha realidade, da onde eu venho, a nossa história, do lugar da onde a gente vem, não só a luta, mas essa resistência, essa diversidade cultural e essa riqueza que a gente tem. Eu fui para São Paulo, eu estudei produção de audiovisual, eu passei muitas coisas horríveis em São Paulo, e eu acredito que isso também me fez fortalecer e me fez voltar para a minha terra e começar a mostrar o que acontece, o que a gente tem aqui. E eu sempre gostei muito de entrevistar meu avô. E, através dessas entrevistas com meu avô, eu fui conhecendo muito mais a minha história, a história da minha família, de onde a gente vem.
e criando muito mais raízes e me fortalecendo também enquanto pessoa, enquanto espírito, indivíduo. Tem uma frase que meu avô fala muito, e eu só descobri isso porque eu estava entrevistando ele. Ele falou que a mãe dele morreu no parto. Então, ele não teve uma mãe que ensinasse ele sobre o respeito, sobre o cuidado. Mas quem foi essa mãe foi a natureza. E ele fala que a natureza ela tem esse poder de ensinar a gente a respeitar o rio, a respeitar a floresta, a respeitar as pessoas e, principalmente, a respeitar nós mesmos. A natureza ela ensina muito. Ela é muito tecnológica. O meu avô fala que, antigamente, ele olhava e viu uma estrela e, através dessa estrela, ele sabia se a seca ia ser muito grande, se o inverno ia ser muito forte. Ele sabia olhar a hora através do sol ou da lua. Ele compartilhou esses conhecimentos com a gente. E hoje eu carrego um pouco desse conhecimento que o meu avô passou e tento mostrar isso através das minhas produções, não só do que meu avô me ensinou, mas também como outras pessoas que eu cruzei no meu caminho. Eu gosto de trazer, no meu trabalho, eu gosto muito de trazer essas histórias de encantaria, de espiritualidade e de conhecimento. Porque uma vez o meu avô, também durante uma entrevista, ele falou para mim assim, minha filha, não tem nada mais tecnológico do que a natureza. E quem detém desses conhecimentos? Somos nós, povos tradicionais da Amazônia. Somos nós que a gente sabe a hora que a gente tem que atravessar o rio, porque senão, imagina, a gente vai para o fundo. Né? A gente sabe quando vai chover, a gente detém desse conhecimento que, não querendo invalidar o conhecimento científico e as pessoas que vão para a academia, porque eu acho que é muito importante, mas se a gente parar para prestar atenção, muitos dos pesquisadores, aonde eles vão fazer suas pesquisas? Dentro dos territórios, com os povos tradicionais. E por que esses conhecimentos tradicionais não têm a mesma validade do que os conhecimentos científicos? Porque os nossos conhecimentos, os nossos saberes, eles também não podem ser vistos como ferramenta de salvar o mundo. Então, através disso, desses conhecimentos, eu venho utilizando o cinema, o audiovisual, a comunicação para mostrar. Como eu falei, eu faço parte do Mídia Indígena. O Mídia Indígena é um coletivo de comunicação que, na verdade, agora é a primeira associação de comunicadores indígenas do Brasil, que atua no Brasil há 10 anos. A gente começou de uma forma tão pequena e agora a gente cresceu. A gente tem como colaboradores, comunicadores indígenas, o último mapeamento que a gente fez há 2 anos atrás tinha 1.094 comunicadores indígenas de todo o Brasil. O Mídia Indígena, no começo, a gente fez muita formação dentro dos territórios. No período da pandemia, a gente começou umas formações online. Quando eu comecei na fotografia, eu via muita gente de fora. Eu ia para os movimentos, eu via muito homem, quase não tinha mulher. Eu sempre era a mulher que estava ali e fui muito braba também de brigar, dizer, eu vou ficar aqui, se não quero saber, vão me tirar daqui carregada. E eu fui ocupando esses espaços e fui vendo a importância de estar nesses lugares. E eu não gosto de dizer que eu fui a primeira a fazer certas coisas, porque eu não fui. Mas eu acredito que, sim, eu estar nesses lugares induziu e trouxe força para que outras jovens e outras mulheres indígenas também ocupassem. Então, quando eu comecei, eu sempre gosto de lembrar isso, eu era uma mulher no meio de um monte de homens. E hoje eu vejo muitas mulheres fazendo a mesma coisa que eu faço. E isso me faz transbordar de alegria, porque eu acredito que, sim, a arte e a comunicação ela tem o poder de tocar as pessoas. Através das nossas histórias, dos nossos conhecimentos, a gente pode chegar em lugares como a própria Sônia Guajajara e a Célia Chacriabá falam, a gente pode reflorestar mentes. E nós, mulheres, a gente tem essa sabedoria. A gente é mãe, a gente é mulher, a gente consegue se conectar com a floresta de uma forma diferente e consegue transmitir isso de uma forma diferente. É através, sim, dessa sensibilidade, né, como acontece nos territórios, né, das comunidades. As histórias, os conhecimentos são passados pelas avós.
né, que sentam com seus filhos, com seus netos, ficam contando a história ali, a história... Hoje, se eu sei fazer um caribé, se eu sei fazer chá, um monte de coisa, foi porque essas anciãs, a minha avó me ensinou isso, né? Essa não é a minha avó, mas me ensinou esses saberes. Em todos os lugares também que eu vou aprendendo com elas. Essa é minha avó, a Dona Raimunda Jati. Esse nome Jati quer dizer jataí, da abelha jataí. Então, a minha família cuidava dessas abelhas e aí o nome se tornou Jati. E a minha avó, para finalizar, eu lembro que nessas minhas andanças, ocupando novos espaços com a fotografia, com mídia indígena, com o cinema, eu fui para o encontro de cineastas indígenas do mundo nos Estados Unidos. E eu tinha que falar, e era a primeira vez que eu ia falar inglês, não falava quase nada, eu estava muito nervosa, e a minha avó me ligou. E eu tenho uma amizade muito grande com meus avós, um respeito com os anciãos. E a minha avó falou uma coisa, ela chorou, porque ela estava muito feliz de ter uma neta dela ocupando um lugar, chegando num espaço que ela nunca imaginou que chegasse, ou que alguém da sua família chegasse. Ela falou assim, você é que nem um pássaro. Você voa, 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 você leva consigo as tuas raízes, a tua história, do lugar de onde tu veio, mas tu volta para casa. Tu volta para o teu ninho para tu se fortalecer. E tu nunca pode esquecer do lugar de onde tu veio. Tu nunca pode esquecer quem tu é. E quando tu se fortalece e tu tá anficada no teu lugar, tu tem as tuas raízes muito fortes, tu pode ganhar o mundo. Tu pode chegar em lugares inimagináveis. E tu vai sempre levar contigo essa essência, que é só tua. E isso, assim, nossa, eu chorei tanto. E nesse dia eu fiz essa palestra que todo mundo chorou. E o meu inglês é uma merda, mas desculpa. Mas fez todo mundo chorar. E é com isso, assim, que eu finalizo. O que vocês têm feito para conhecer o passado de vocês e para mudar o presente e o futuro? Como é que vocês se conectam com vocês mesmos para ocupar novos espaços e mostrar essa força que nós, mulheres da Amazônia, temos? Obrigada. Obrigada.